Atenção! Você já parou para pensar nos sinais que indicam a iminente volta de Cristo? O que está acontecendo ao nosso redor que nos alerta para esse momento tão esperado? Não podemos ignorar as evidências diante de nós. Hoje, vamos desvendar os 7 sinais da volta de Cristo e entender o que a Bíblia nos revela sobre os tempos críticos em que vivemos. Esteja pronto para uma jornada espiritual profunda que pode transformar completamente sua visão sobre os eventos que estão moldando a história divina. O aumento da iniquidade. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus alerta: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Este é um dos primeiros sinais que observamos em nosso mundo atual. Estamos nos aproximando do tempo em que o amor realmente esfriará? Pense nas tragédias que se acumulam nas notícias diárias. Tudo isso reflete o que Cristo previu há mais de 2000 anos. 2. Falsos profetas e falsos cristos. Ainda em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, Jesus nos adverte: "Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, 'Eu sou o Cristo,' e enganarão a muitos." O surgimento de líderes religiosos que distorcem a verdade e enganam as massas é um sinal claro que Jesus mencionou. E se observarmos ao nosso redor, perceberemos quantas falsas doutrinas e líderes enganosos têm se levantado, levando muitos a se desviarem do verdadeiro caminho. Se você está intrigado com esses sinais e quer entender mais sobre o que a Bíblia nos ensina, inscreva-se agora no canal Reflexões Bíblicas. Deixe um like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas verdades reveladoras. 3. Guerras e rumores de guerras. Outro sinal impactante está em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A cada dia ouvimos sobre conflitos armados, tensões entre nações e rumores de guerra. A sensação de instabilidade global nos faz questionar: estamos vivendo no tempo do fim?" Mas Jesus nos conforta dizendo que esses eventos não são o fim, mas apenas o começo das dores que precedem sua vinda. Fome, pestes e terremotos. Sinais claros do fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus adverte: "Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." Esses desastres naturais e crises globais são sinais que indicam a aproximação da volta de Cristo. Fome. A fome tem sido uma constante ao longo da história, mas o aumento exponencial nos últimos tempos é alarmante. Milhões de pessoas sofrem diariamente com a falta de alimentos, e isso não se restringe apenas aos países mais pobres. A escassez de alimentos está se espalhando, e isso foi claramente previsto como um dos sinais dos últimos dias. Pestes. Doenças e pandemias também são mencionadas na profecia bíblica. A recente pandemia global é um exemplo claro de como essas pestes podem se espalhar rapidamente, afetando milhões de vidas e desestabilizando nações inteiras. Essas doenças são um lembrete sombrio de que estamos vivendo tempos proféticos. Terremotos. Os terremotos são outro sinal mencionado por Jesus. Nos últimos anos, a frequência e intensidade desses eventos tem aumentado, causando destruição em massa e deixando muitas pessoas desabrigadas. Cada tremor é um eco das palavras de Cristo, lembrando-nos da urgência de estarmos preparados para o que está por vir. Esses sinais, fome, pestes e terremotos, não são apenas tragédias naturais ou coincidências. Em diversas partes do mundo, cristãos enfrentam perseguições brutais simplesmente por professarem sua fé.
O que antes parecia distante, agora é uma realidade crescente em muitos países. Esses ataques à fé cristã são um lembrete sombrio das palavras de Jesus. 6. O declínio da moralidade. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, faz uma descrição assustadoramente precisa dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. O declínio moral que vemos na sociedade hoje é um reflexo direto dessa profecia. Nunca antes o comportamento humano esteve tão distante dos valores bíblicos, o que nos faz pensar: será que estamos vivendo nos tempos descritos por Paulo? Esse é um momento crucial para refletirmos sobre o estado atual do mundo e nossas vidas. Se você quer continuar acompanhando essa análise profunda dos sinais da volta de Cristo, inscreva-se agora no canal Reflexões Bíblicas. Curta este vídeo e compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. 7. A natureza, gemendo. Em Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, Paulo descreve: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza, com suas catástrofes, desastres naturais e mudanças climáticas, parece estar gemendo por redenção. Tsunamis, terremotos, furacões. Esses eventos são sinais visíveis de que algo está profundamente errado no mundo. Estamos testemunhando a criação, ansiando pela volta de Cristo, quando tudo será renovado. Você já parou para pensar no que esses sinais realmente significam para a sua vida? Como você tem se preparado para o retorno de Cristo? Deixe suas reflexões nos comentários. Quero saber sua opinião e caminhar junto com você nesse entendimento. Os sinais estão se tornando cada vez mais claros. A perseguição aos cristãos, o declínio da moralidade e o gemido da natureza são advertências poderosas que não podemos ignorar. Cada um desses eventos aponta para um futuro que, segundo as Escrituras, está se desenrolando diante de nossos olhos. Se esses sinais estão fazendo você refletir, não perca a continuação desse vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando a próxima parte estiver disponível. Compartilhe este conteúdo com aqueles que você ama, para que eles também possam compreender a urgência desses tempos. 8. O despertar espiritual. Em Joel capítulo 2, versículo 28, o Senhor promete: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Estamos vivendo um tempo de grande avivamento espiritual, onde pessoas estão se voltando para Deus e experimentando uma renovação na fé. Esse despertamento é um sinal claro de que o Espírito Santo está se movendo poderosamente antes da volta de Cristo. Em meio ao caos e à confusão, muitos estão encontrando esperança e propósito em Cristo, uma indicação de que Deus está preparando seu povo para o grande retorno. 9. O crescimento de conflitos e divisões. Em Lucas capítulo 21, versículo 10, Jesus diz: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação,
e reino contra reino. Você já parou para pensar no que esses sinais realmente significam para a sua vida? Como você tem se preparado para o retorno de Cristo? Deixe suas reflexões nos comentários. Quero saber sua opinião e caminhar junto com você nesse entendimento. Os sinais estão se tornando cada vez mais claros. A perseguição aos cristãos, o declínio da moralidade e o gemido da natureza são advertências poderosas que não podemos ignorar. Cada um desses eventos aponta para um futuro que, segundo as Escrituras, está se desenrolando diante de nossos olhos. Se esses sinais estão fazendo você refletir, não perca a continuação desse vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando a próxima parte estiver disponível. Compartilhe este conteúdo com aqueles que você ama, para que eles também possam compreender a urgência desses tempos. Se você está refletindo sobre a realidade desses sinais e deseja se aprofundar mais, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas agora mesmo. Deixe um like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se preparar para o que está por vir. 11. O retorno do arrependimento e da oração. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estamos testemunhando um retorno crescente ao arrependimento e à oração em muitos lugares ao redor do mundo. Igrejas e grupos de oração estão se unindo em súplica, buscando uma mudança espiritual e um avivamento. Este retorno ao arrependimento é um sinal poderoso da busca de Deus por uma conexão mais profunda com seu povo antes do retorno de Cristo. Como você tem experimentado o despertar espiritual em sua própria vida? O despertar espiritual. Em Joel capítulo 2, versículo 28, o Senhor promete: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Estamos vivendo um tempo de grande avivamento espiritual, onde pessoas estão se voltando para Deus e experimentando uma renovação na fé. Esse despertamento é um sinal claro de que o Espírito Santo está se movendo poderosamente antes da volta de Cristo. Em meio ao caos e à confusão, muitos estão encontrando esperança e propósito em Cristo, uma indicação de que Deus está preparando seu povo para o grande retorno. O crescimento de conflitos e divisões. Em Lucas capítulo 21, versículo 10, Jesus diz: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. A crescente divisão e conflito entre nações e grupos dentro das sociedades é um reflexo desse sinal. Vemos polarizações extremas e divisões tanto no cenário global quanto local, o que acirra tensões e fomenta o desentendimento. Esses conflitos são um indicativo de que o tempo do fim está próximo, conforme Jesus previu. O surgimento de falsos messias e doutrinas enganosas. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, Paulo avisa: Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Nos últimos tempos, temos visto um aumento no número de indivíduos e movimentos que se proclamam como Messias ou que promovem doutrinas distorcidas da palavra de Deus. A proliferação dessas falsas doutrinas é um dos sinais do fim dos tempos. Esses falsos mestres não só confundem os fiéis, mas também desviam muitos da verdadeira mensagem de Cristo. É vital estar alerta e enraizado na verdade das Escrituras para não ser enganado.
Se você está refletindo sobre a realidade desses sinais e deseja se aprofundar mais, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas agora mesmo. Deixe um like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se preparar para o que está por vir. O retorno do arrependimento e da oração. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estamos testemunhando um retorno crescente ao arrependimento e à oração em muitos lugares ao redor do mundo. Igrejas e grupos de oração estão se unindo em súplica, buscando uma mudança espiritual e um avivamento. Este retorno ao arrependimento é um sinal poderoso da busca de Deus por uma conexão mais profunda com seu povo antes do retorno de Cristo. Como você tem experimentado o despertar espiritual em sua própria vida? Você tem participado de momentos de oração e arrependimento? Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos conversar sobre como podemos nos preparar para o retorno de Cristo. Os sinais que estamos observando, desde o despertar espiritual até o crescimento de conflitos e a presença de falsos messias, indicam que estamos realmente se aproximando do fim dos tempos. Cada um desses sinais nos chama a uma reflexão mais profunda sobre nossa fé e preparação para o retorno de Cristo. Para não perder a conclusão desta série de sinais e entender como tudo isso se conecta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam dessa mensagem de esperança e preparação. Fique conosco para a parte final deste tema crucial: a queda moral e a desintegração dos valores familiares. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo nos avisa: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A desintegração dos valores familiares e o crescente número de pessoas que se afastam dos princípios bíblicos são sinais claros dos últimos tempos. A destruição da instituição familiar e a aceitação crescente de comportamentos imorais são reflexos da apostasia mencionada por Paulo. Observamos um crescente desrespeito pelos valores tradicionais e uma aceitação generalizada de comportamentos que antes eram amplamente condenados. A criação de um governo mundial. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, é descrito um poder que exerce domínio sobre todas as nações, e foi-lhe dado fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. O conceito de um governo mundial unificado, com controle sobre todos os aspectos da vida, é uma ideia que vem se tornando mais plausível no cenário atual. A busca por uma governança global e a crescente interconexão entre países podem ser um prelúdio para o domínio descrito em Apocalipse. Esse desenvolvimento é um sinal preocupante, pois está alinhado com a visão profética de um governo global que desafia os princípios de Deus. A pregação do Evangelho por todos os meios disponíveis. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo de maneiras que nunca foram possíveis antes. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus afirma: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A expansão do Evangelho através da internet, mídias sociais e outros meios de comunicação é um sinal de que a profecia está se cumprindo. O avanço tecnológico e a globalização
tem possibilitado que a mensagem de Cristo alcance todos os cantos do planeta, preparando o terreno para o retorno de Cristo. Se você está comovido por esses sinais e deseja entender mais profundamente o que está por vir, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa série. Dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário sobre o que você acha desses sinais. Revisitamos os principais sinais da volta de Cristo: o aumento da iniquidade, a ascensão de falsos profetas, guerras e rumores de guerras, a pregação global do Evangelho, perseguições aos cristãos, a moralidade decrescente, o despertar espiritual e a criação de um governo mundial. Cada um desses sinais nos aponta para a proximidade do retorno de Cristo e nos chama a uma reflexão séria sobre nossa fé e prontidão. O que podemos fazer diante desses sinais? Devemos estar preparados, manter a fé firme e buscar a Deus com todo o nosso coração. O retorno de Cristo é iminente e cada um de nós tem um papel crucial a desempenhar nesse momento decisivo. Mantenha-se vigilante, ore e busque a Deus em todos os aspectos de sua vida. Para concluir esta jornada, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e continue acompanhando nossos vídeos para mais discussões profundas sobre a Bíblia e a espiritualidade. Não perca a oportunidade de assistir aos nossos próximos vídeos, onde exploraremos mais mistérios e verdades bíblicas. Deixe seu like, compartilhe e comente abaixo o que mais lhe chamou a atenção nesta série. Fique atento aos próximos vídeos que trarão mais revelações e ensinamentos para sua caminhada espiritual.